Boa noite a todos que estão aqui hoje ligados, né, juntos, todos nós juntos, né, nessa quinta-feira de muita luz em nossas vidas. Eu me chamo Adriana, frequento a Oficina de Estudos da Arte Espírita e hoje eu estou aqui com vocês. Ganhei esse presente, esse convite de estar aqui falando sobre a missão da família, um tema tão importante nos dias de hoje, um tema atual, né, com tantas transformações, com tantas discussões em torno desse assunto tão importante. Então, eu realmente agradeço essa oportunidade de poder estar aqui estudando junto com vocês, para que a gente junto possa clarear algumas dúvidas, que a gente possa refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, né? Sobre as coisas que a gente pode fazer e transformar nesse tema tão importante e tão complexo hoje em dia, né? Com tantas possibilidades de conversa, de temas de falar, daria para a gente conversar bastante, né? Fazer vários assuntos, várias reuniões, né? Sobre a família. Então, para iniciar esse estudo, eu trouxe aqui o livro Pão Nosso, né? Tá aqui, livro que foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, ele fala aqui para a gente, no capítulo 117, ele fala assim: em família, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, 1 Timóteos, capítulo 5, versículo 4. E aí ele vem explicando um pouco, dando a opinião dele sobre essa epígrafe. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-se-lhe as infinitas possibilidades do trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Então, essas foram as palavras, né, a reflexão de Emmanuel sobre essa passagem de Paulo. E agora, então, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer esse momento, conversar com Deus em nosso íntimo, em nosso coração. E assim, Senhor Jesus, querido amigo, querido mestre, agradecemos essa oportunidade de encontro,
para que possamos juntos entrar em contato com as tuas palavras, com os teus ensinamentos, os ensinamentos do Pai Maior que o Senhor trouxe para a gente. Que a gente possa aproveitar essa noite iluminada para podermos aprender, para podermos refletir e encontrar meios de mudar, de nos transformarmos, de conseguirmos ser melhores, sempre melhores a cada dia. Que todos que estão assistindo nesse momento tenham as suas casas iluminadas, amparadas pelos amigos espirituais, para que todos possam se sentir nesse momento confiantes, fortalecidos e esperançosos. Que a tua paz, Senhor Jesus, esteja em cada lar e que possamos juntos estudar nesse momento. Graças a Deus. Vou baixar um pouquinho aqui agora a música para a gente poder conversar sobre esse tema, né, tão importante. Missão da família. E aí, bacana, né, essa página, é claro que ela foi escolhida, né, por conta desse tema, e aí ele traz na interpretação dele algumas bases doutrinárias, né, que a gente estuda no Espiritismo. Então, quando ele fala, né, que, vou até pegar aqui, ele coloca aqui, é imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Então, assim, ele traz aqui para gente essa noção, né, de que de como a família é formada, né? Então, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Honrai a vosso pai e a vossa mãe, tem vários itens nesse capítulo, e ele também vai falar isso para a gente. Então, assim, quando a gente forma uma família, quando nasce alguém no nosso meio, no nosso núcleo familiar, essa pessoa que está nascendo já é um espírito com outras histórias, com outras vidas. Ele não surge no momento da concepção. Então, nós não surgimos no momento da concepção. O que surge neste momento é esse início do invólucro material que nós utilizamos quando estamos encarnados. Então, nesse momento, se une um espírito que é um espírito que tem a sua trajetória, que já teve outras vidas reencarnadas aqui na Terra, que já teve outras existências aqui. E ele nasce no seio da nossa família. Nós trazemos esse irmão ou irmã para o seio da nossa família. Então, a família é formada por espíritos que já antecederam esse momento, que estão ocupando, que estão se instrumentalizando desses corpos que hoje estão ali ligados por laços consanguíneos. Às vezes nem são laços consanguíneos, são pessoas adotadas, crianças, jovens, que precisam desse acolhimento familiar e a família acolhe, e a família adota, formando a família. Então, o lar, quando um casal se une para fazer a concepção, é importante a gente sempre lembrar disso, né? É a concepção do corpo, é a concepção do invólucro material que está sendo trazido ali um espírito que já existia antes. Isso é muito importante para a gente poder entender, né, esse sentido de família, o sentido da vida aqui na Terra. E aí a gente vai discorrendo isso durante, né, o estudo, para a gente poder refletir juntos
sobre a importância desse conhecimento. Então, o que acontece? Cada um tem a sua família, cada um tem o seu lar, cada um tem a sua história. E aí a gente vai formando novas famílias, novos núcleos, a partir das nossas experiências espirituais. Então, existe, como existe esse espírito antes de encarnar, existem os nossos laços espirituais. E são esses laços espirituais que a gente tem antes da encarnação que formam as famílias. Então, eu vou formar a família juntamente com outros espíritos que fazem parte da minha história espiritual. Então, isso é muito bacana, a gente vê a misericórdia divina, porque o objetivo, um dos objetivos, né, da encarnação é a nossa evolução moral, é a nossa transformação íntima, além da coparticipação na criação de Deus. Então, se eu estou aqui encarnada, é para o meu aprimoramento, espiritual. E aí, para eu não vir sozinha, a gente tem o outro que ajuda a gente a olhar para nós mesmos, o outro que ajuda a gente a conhecer os nossos próprios sentimentos, que ajuda a gente a passar por experiências. Então não adiantaria Deus trazer a gente à Terra e fazer com que a gente estivesse sozinho, num lugar isolado, porque a gente precisa um do outro para conseguir viver, para conseguir desenvolver as nossas potencialidades, para a gente poder ser útil ao outro, aprender a amar, aprender a estar junto, as relações de afeto, as relações de amor, os relacionamentos afetivos, os relacionamentos amorosos, de relação de trabalho, de ajuda, de desenvolvimento material e intelectual. Para que tudo isso aconteça, é importante essa vida em sociedade, é importante essa vida coletiva que nós temos. Ela é fundamental. E aí o arranjo da família é incrível pensado por Deus, porque é nessas relações da sociedade que às vezes a gente esbarra com um, esbarra com o outro, e tem mais afinidade com um, tem menos afinidade com o outro, que nesses relacionamentos começam a aparecer faíscas, problemas, questões, ódio, raiva, e aí onde nós cometemos enganos, tropeçamos, falhamos com outros, foi mais fácil, a gente foi simpático, a gente foi mais afetivo, e junto com eles nós conseguimos construir coisas mais interessantes, enquanto que outros a gente quis distância, a gente quis matar, a gente foi intolerável. Então essas diferenças de relação, elas também estão presentes no núcleo da família. Por quê? Porque Deus, em infinita sabedoria, fez com que essas desavenças, esses problemas de relacionamento, de sentimento, de orgulho, de problemas que a gente tem com um e com o outro, de inimigos, de várias vidas, de várias encarnações, a gente pudesse se reunir em família para poder justamente ressignificar esse sentimento. E ele fez mais do que isso, ele nos trouxe o véu da memória que a gente não lembra mais. Ele colocou um véu nessa memória, para que a gente pudesse não lembrar mais de outras encarnações. A gente não precisa saber o que um irmão fez comigo em outra vida, um irmão, um pai, uma mãe, não tem necessidade. Quando a gente reencarna sem lembrar, é muito mais fácil começar a amar, começar a conhecer a história do zero, como se ali partisse o início. Às vezes a gente esquece, né, e se engana, porque isso fica tão real ali para a gente, esse início, que a gente esquece que tivemos histórias passadas.
E esse é o objetivo também aqui desse estudo, da gente lembrar disso. Então, a família, ela é montada em cima, com base nesses relacionamentos que a gente teve em outras vidas. Então, a família, ela une espíritos simpáticos, que são espíritos que se dão bem, que já tiveram outras vidas e que já ressignificaram essa relação, ou que sempre se deram bem, espíritos que se fortalecem juntos, que se amam, que têm laços fortalecidos, e também espíritos que têm as suas desavenças, seus problemas para se resolver, espíritos de pessoas que já foram arqui-inimigos, que já foram muito problema um para o outro, traição e tudo que a gente puder imaginar. Então, o que acontece? Esses espíritos se reúnem também nessa família. Para quê? Para que ali possa ser construído uma nova oportunidade de se conhecer de forma diferente, numa nova vida, com novas personalidades, com novas potencialidades a desenvolver, com novas habilidades, construindo realmente uma nova história. E com isso apagar e reescrever esse passado, que foi um passado delituoso, que foi um passado ruim. Então a gente está em família nessa missão também. Tem várias missões, né? A missão maior da família é a missão do amor, é a missão de resgatar esses laços espirituais. Então, quando tem uma passagem aqui que Jesus está diante de uma multidão, sentado com todo mundo, estudando, falando, né? Ensinando as suas lições para as pessoas, e a mãe e os irmãos estão procurando, né? Querem ficar com Jesus, e Jesus não volta para casa, está cheio de gente em volta, e elas vão lá, eles vão procurar, né? E aí chega um apóstolo e fala com Jesus: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí te procurando. E Jesus responde a ele: quem são? Quem são, né? Quem é a minha mãe e meus irmãos? E aí ele diz que todos que fazem a vontade do Pai é a mãe e seus irmãos, né? Então, ele ali está falando de uma parentela espiritual. Então, ele ali, ele traz que todo aquele que faz a vontade do meu pai é meu irmão, é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã, é minha família, é minha parentela. Então, esse laço são laços que não dissolvem, são laços fortalecidos, porque nós somos espíritos. E aqui na Terra isso passa. Esses laços que nos prendem materialmente, eles passam. Se nós estamos ligados numa família por interesse, como era antigamente, os casamentos por interesse, essa união não é uma união fortalecida. Daqui a pouco as pessoas vai se dissolver, vão para cada um para um lado, não vai ter uma continuidade do amor verdadeiro, do amor que Jesus traz, desse amor puro, desse amor que respeita, desse amor que traz a consideração pelo outro, que quer a alegria do outro, que se doa, que tem a renúncia, né? Então, Jesus traz isso. Então, a humanidade representa essa família espiritual. Mas como essa família espiritual vai treinar esse amor? Como essa família espiritual vai conseguir um dia chegar a ser uma harmonia coletiva através da família pequena, do núcleo familiar, de cada um lar, que cada um que está aqui assistindo tem. A partir desse núcleo pequeno familiar, que a gente vai entrar em contato com esses espíritos, que a gente precisa rever, que a gente precisa rever essas relações, viver o perdão, viver a renúncia, fazer o exercício do amor. Eu separei aqui para vocês
um verso, né, de Júlio Maciel, espírito, do livro Rosas com Amor, também foi psicografado por Chico Xavier. Espíritos diversos ditaram. E esse espírito, ele coloca um verso assim: o amor disciplina tanto que, no fundo, aperfeiçoa a conquista de nós mesmos por meio de outra pessoa. Então, é por meio daquela outra pessoa, a gente exercitando a disciplina do amor, que o amor vai aperfeiçoar a gente. Essa conquista de nós mesmos por meio de outra pessoa. Eu achei tão bacana esse verso, tão significativo, tão bacana trazê-lo nesse dia que a gente está falando sobre a missão da família. Porque é exatamente isso. Então, assim, não importa se é consanguíneo, se não é consanguíneo, não importa se a formação inicial dessa família. O que importa é que a gente ali treine esse amor, treine esse respeito, treine esse carinho um com o outro, a tolerância. Então, a família, ela representa algo muito importante, porque é nessa família que a gente vai nascer, renascer, até a gente conseguir sanar esses problemas uns com os outros, formar uma família forte, harmônica, consciente, lúcida, de espíritos simpáticos, afins. E aí sim, a gente não precisa mais nascer com aquela família, porque a gente já resolveu as nossas questões com aqueles espíritos. E aí a gente reencarna em outra família, com outros espíritos que ainda precisam ser tocados, que ainda precisam ser amados. E aí a gente já vai estar em condição de amparar outros espíritos que nascem no seio da família para serem protegidos, amparados, iluminados, para que ajudem com que eles cumprem a missão que eles têm a cumprir aqui na Terra. Então, a família ela pode ser feita por vários motivos diferentes, porque é tudo muito personalizado. Então, quando a gente reencarna, os motivos que estão ligando a gente a cada um daquela família que está ali presente, eles são personalizados. Então, não existe uma família com a mesma história da outra. Pode ser uma família semelhante, até com histórias espirituais semelhantes, né? Espíritos que já vêm convivendo ali, né? Mas a história, vai ser particular de cada família. Então, por exemplo, tem espíritos que se unem com uma missão muito próxima, que vem com o intuito de, por exemplo, uma família que tem a mesma profissão. Vem conquista algo, aí vem um filho conquista, vem o sobrinho conquista, e daqui a pouco vem o neto conquista, né? E aí você vê um agrupamento de espíritos que têm o mesmo interesse. São pessoas que se dão bem, são pessoas que não têm muitas questões. Então você repara que ali são espíritos que estão servindo um ao outro de fortalecimento para que todos juntos possam alcançar determinado objetivo. Tem outras famílias, por exemplo, que se unem, às vezes o casal se une para receber espíritos que precisam de alguém que dê proteção, porque são, às vezes, espíritos que vêm de reencarnações muito doloridas, muito pesadas, de muito sofrimento, e que precisam de um acolhimento especial. E aí existem pessoas, espíritos, que digam: pode nascer na minha família, nós vamos te receber. Nós temos esse compromisso com você. E recebe esse espírito na família. Então, às vezes, são casais que se dão muito bem e que têm filhos que dão muito trabalho, que são muito endurecidos, mas que eles, por algum motivo,
adotaram aquela criança em espírito. Pode ser isso, pode ser um espírito inimigo desses pais mesmo, e que está ali, por isso é um espírito rebelde. E aí a gente não sabe o que que aconteceu antes, né? Qual foi a história espiritual reencarnatória que levou aquela família a ter aquela criança daquela forma, rebelde, às vezes com atos infracionais, e por aí vai. Então, assim, são muitas histórias, não teria como a gente enumerar tantos casos de tantas possibilidades de combinação, uma análise combinatória de histórias reencarnatórias para formar os núcleos familiares. Impossível, porque é muita coisa. Mas o que é importante a gente saber e a gente refletir sobre isso, como Emmanuel fala na página inicial, não é por acaso. Se a gente está junto com um determinado grupamento espiritual, é porque tem um motivo. E aí é muito importante. E a gente pode refletir por várias, vários aspectos, né? Tanto da mãe que engravida, a responsabilidade dessa mãe, né? Desse pai que participou dessa concepção, desse casal, em trazer uma criança. Quando se traz uma criança, e aí o Evangelho fala muito disso, né? Da responsabilidade, em ensinar para aquela criança o amor, ensinar aquela criança o porquê que ela está aqui encarnada, de mostrar para ela a vida através do olhar cristão, do amar ao próximo, conduzir com passos firmes, fortalecidos aquela criança. A gente, infelizmente, vê muito abandono, muito descaso. E aí o Evangelho traz a questão do nosso orgulho. Por meu orgulho, eu não me dou o suficiente para aquela criança, eu não educo, eu deixo a cargo, às vezes, de outros, entrego para babá, entrego para a escola, e não me pertence, ou então entrego para o vizinho, ou eu deixo na rua. E aí tem sempre, né, aquela vizinha que é acolhedora, que cria um monte de filhos que são de outras pessoas. Graças a Deus elas existem, porque elas ajudam nesse equilíbrio. E Deus é incrível, porque ele tem nessa análise combinatória, nessas combinações de relação, existe sempre um motivo, nada é por acaso. O porquê que aquela mãe que tem um coração enorme, que acomoda em seu seio várias crianças que não são dela, não é por acaso. Qual a ligação que essa mãe tem com essas crianças? Isso é uma família, não é uma família? É uma família, não deixa de ser. Não foi isso que Jesus ensinou? E aí a gente está falando da parentela espiritual. São os filhos adotados. A caridade que se faz em ter uma criança que foi abandonada, em ter uma criança que não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém por ela, um tio, um avô. E aí você traz aquela criança para a sua casa. A sua responsabilidade é a mesma, é grande também, né? De trazer, de educar com passos firmes novamente, com a coragem moral, de transformação moral, levando essa criança ao seu entendimento de ser espiritual, para que ela possa ter mais coerência nas suas escolhas, na sua vida, para que ela possa desenvolver a tolerância, a paciência, o olhar para o outro com empatia, o respeito, com menos preconceito do que a gente vive hoje em dia. Então, a família, nesse seio, é muito importante. O seio familiar, onde vai nascer,
vários entendimentos, porque a criança ela copia muita coisa do pai, muita coisa da mãe, muita coisa de quem cria essa criança. Então, se são duas mães, se são dois pais, não importa, não importa. E a criança vai copiar. Se ela está abandonada na rua, ela vai copiar das coisas que ela vê por perto. Vai copiar até o jeito de andar, as crianças copiam, o jeito de falar. Então, as lições, como se convive um com o outro, as agressividades do dia a dia, as crianças, elas são como se fossem uma esponjinha. Elas vão olhando e vão aprendendo com o outro. Porque por isso que eu falei lá no início da importância da gente estar em sociedade, porque a gente precisa do outro para aprender, para espelhar, para ser diferente, para ser igual, para a gente se transformar. A gente não faz sozinho. Então, aquela criança, ela precisa do outro. Ela precisa da escola? Precisa. E aí, se ela fica abandonada só na escola, sem o acompanhamento de alguém, com essa base, com a base cristã, ela vai pela cabeça de quem está falando com ela. Alguém vai falar. E ela vai absorver as ideias de alguém. De quem vai ser? A gente vai abrir mão desse papel? A gente, enquanto tio, tia, avô, avó, mãe, pai, onde quer que a gente esteja, a função que a gente tiver dentro daquela família, cada um tem uma função. Precisa respeito? Precisa. Precisa diálogo? Precisa, muito diálogo. Porque como é que a gente se fortalece? Porque a gente está fortalecendo a família e refletindo o fortalecimento da sociedade. Porque a família é o primeiro núcleo social que a gente tem. Então, é nessa família que a gente precisa exercitar. Como é que a gente vai exercitar a paciência se a gente não quer nem olhar para o outro, não quer discutir? Às vezes dói em mim, eu não quero falar, porque dói, mas por que está doendo? Se está doendo, alguma coisa tem que ser trabalhada, tem uma ferida ali aberta. Então é importante falar sobre aquilo. Se não consegue falar diretamente com o outro, porque é algo muito grave, procura ajuda. Procura um tipo de terapia, um atendimento fraterno. É importante que a gente se cuide, é importante esse autoconhecimento. Por que que o outro incomoda muito? Por que que eu estou muito incomodada com o outro, com o agir do outro? Então a gente precisa se cuidar, para a gente conseguir olhar para o outro e falar: olha, nós precisamos conversar, porque isso está me incomodando. Por que você está agindo de tal forma? Eu fiz alguma coisa que te deixou dessa maneira? Então são perguntas que a gente precisa fazer. Você chegou alterado do trabalho, o que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Você quer conversar? Você não quer conversar, mas eu quero que você saiba que eu estou aqui para você. É respeitar o outro também, não ficar exigindo, porque às vezes o outro não pode dar. Então, a família, independente da função que você ocupe dentro dela, é o exercício do amor. O exercício do amor precisa da renúncia, precisa renunciar, às vezes, ao seu próprio orgulho, para poder mudar isso, né? Que são coisas difíceis, não é fácil viver em família. Mas a gente precisa trazer a harmonia, a gente precisa trazer a união desse grupo, com consciência, com lucidez, que somos espíritos imortais. Estamos ligados por esses laços familiares nessa encarnação. E aí o Evangelho fala isso também. Quando voltarmos ao plano espiritual, o que que a gente vai falar do que a gente fez? O que que eu fiz com essa família? Qual era o meu papel nessa família? E aí é interessante a gente ressaltar que às vezes tem um jovem na família que educa os adultos, que educa os pais, que educa as mães, que chama atenção, que mostra que é diferente.
Então, mesmo sendo de gerações diferentes, existe uma troca muito importante. E é por isso que existem gerações diferentes, para se renovar aquela família, para se renovar as estruturas, o pensamento. Então, esse choque, né, de gerações, ele é vital para que a gente repense hábitos que a gente está repetindo, 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 de outras vidas até, que a gente vem, né? Se começa a repetir, aí vem outra pessoa e diz: Olha, não é mais assim, não. E a gente está vivendo esse momento hoje. Não é mais assim, não. Agora tudo mudou, né? Isso em vários aspectos, né? E aí cada um vai trazer. Eu estou falando sempre de forma muito genérica, né? Porque quando a gente fala na internet, né, no canal, assim, a gente não sabe quem vai ouvir a gente. Então, é uma forma de cada um tentar, né, pegar um pouco dessas palavras e levar para o seu dia a dia, tentar trazer para a sua própria história. Então, não quero me fechar em um assunto, em outro assunto, né? Deixar mesmo amplo esse é o objetivo, né? Porque existe uma infinidade de possibilidades de histórias diferentes. Então, é importante isso. E aí a gente fala, né, hoje em dia, falar de família é muito importante, porque a gente precisa ter uma família estruturada. O que que é uma família estruturada? É uma família que tem a base no amor, que as pessoas não se abandonam, que as pessoas estão se segurando um no outro, dando as mãos como irmãos, uns orientando na função de orientar, outros na função de chamar atenção, outros na função de acolher, de abraçar, mas todos têm a função de amar e de caminhar junto. Então, se tem alguém com uma dificuldade, o outro está ali para ajudar. Se eu tenho um problema, por que que eu vou resolver na rua o meu problema, levar para perguntar para as pessoas na rua, com quem quer que seja, na escola, no ambiente de trabalho, se eu tenho a minha casa, se eu tenho a minha família para falar, para chorar. É claro que a gente pode recorrer a amigos e a gente deve recorrer a amigos. É importante, é muito importante essa rede de apoio. Então, assim, além da nossa família, a gente conta com a família espiritual que já fez parte, que já a gente já é simpático, são espíritos simpáticos que a gente não precisa nascer como irmão, como tio, como parente. E a gente tem amigos que às vezes se encontram nessa vida, né? Que já foram amigos nossos em outras vidas, esse emaranhado, né, desses laços tão bonitos que Deus traz para a gente nessas relações da gente aqui encarnados. Então é importante a gente ter essa rede de apoio, saber as pessoas que ajudam a gente, que estão conosco, que estão ombro a ombro, que estão nos ajudando, nos apoiando, que são sinceros, que não têm interesses. É muito importante para que num momento de dúvida, para que no momento de muito pesar, a gente tenha com quem contar e a gente tem que levantar a mão. Eu preciso de ajuda. É muito importante. E a família tem esse papel inicial, basilar, para que a gente possa construir uma sociedade melhor, para que a gente possa construir relações melhores, olhares mais puros, que sejam filtrados com amor. A gente vem de histórias, né? Histórias de repressão, histórias de violência, e a gente reproduz essas histórias de desrespeito, de preconceito, de olhares limitados, e a gente vai reproduzindo essas histórias. A família, ela é essencial para essa mudança. Quando a gente constrói uma família solidificada no amor, no respeito,
na consciência de que somos espíritos imortais, que isso aqui é uma passagem para que a gente aprenda, é uma escola de aprendizagem. Então a gente tem que usar a vida para aprender, para realizar coisas boas, para mudar a nossa trajetória, que a gente vem repetindo ao longo de várias encarnações. Então, quando a gente consegue construir uma família consolidada nesse princípio, saem dali pessoas que têm essas características e que vão agir de acordo com essas características, fiéis à postura dos seus ideais, das suas crenças, e vão levar dali para fora, mudando aonde elas estiverem, no trabalho, numa viagem, num lazer, num jogo de futebol, aonde tiver, tudo isso vai ser levado com ela. E aí a gente vai construir uma humanidade melhor. Então, às vezes a gente pensa assim, como eu vou construir algo melhor? Como eu vou mudar o mundo? Como esse mundo vai melhorar? Tá tudo tão ruim. É aqui, ó, dentro da nossa família. Se cada um preservar esses princípios da família, de amor que une, a gente consegue construir um mundo melhor. Então, essas reflexões são para a gente levar, sabe, todos os dias, refletir em cada situação de desafio que a família traz. Porque é como o Júlio Maciel falou, né? A conquista de nós mesmos por meio de outra pessoa. Então a gente precisa se conquistar. E o outro é a chave para isso. O outro que vai exercitar a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso amor. É a disciplina, disciplina de pensamento. E aí não é porque a pessoa tem a liderança da família que ela é perfeita. Seja homem, seja mulher, não importa. Tem a liderança da família, mas não é perfeita. Então a gente precisa do apoio. Então, um ajudando o outro. É trazer o outro como protagonista também, é fazer que o outro reflita, tenha o seu ponto crítico, o seu senso crítico, o seu pensamento crítico. Fazer o outro pensar, perguntar por quê. Não tem aquela fase da criança que ela fica por quê, por quê, por quê. Levar isso também para dentro de casa, para o diálogo tão importante para se construir uma boa relação. Por que você agiu dessa forma? Por que você fez isso? Por que você achou que fosse a melhor maneira? Por quê? E aí construir um diálogo, seja com a criança, seja com o adulto, não importa. Por quê? Fazer o outro pensar, levar perguntas para o outro. Enquanto a gente leva as nossas verdades, a gente não ouve o outro. Às vezes pode ser óbvio, mas para o outro não é. E a gente precisa do outro para conquistar nós mesmos. Então é isso, né? Essa coisa bonita que Deus fez para a gente. A família é uma bênção. A família é uma bênção. É uma bênção, é um celeiro de muitas coisas boas que a gente pode viver. São desafios grandes, desafios pesados em muitas famílias, mas que são para aprendizado, para exercício dessas potencialidades da alma, do pensamento firme, da disciplina, do amor que a gente está repetindo aqui o tempo todo, que é a essência. Então, a missão da família é uma missão muito importante. E aí, agora que a gente está chegando já ao finalzinho, eu estou aqui de olho no relógio, porque é tanta coisa que eu queria falar, né? Refletir com vocês, né? Que a gente passa a hora, passou rápido a hora. Mas eu vou colocar agora para a gente ouvir, tomar aqui a licença, pedir licença para o querido amigo Renato Pavani, que eu vou colocar aqui para vocês um vídeo
de uma música com ele cantando, tinha que ser, né, com ele cantando, com essa interpretação maravilhosa, né, da música que é dele mesmo, que é Família, Lar Semente do Amanhã. Eu vou colocar aqui para a gente ouvir e depois então a gente vai fazer a prece final para encerrar esse momento, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Um instantinho. Deixa eu colocar aqui em tela grande. Foi a tela grande. Agora eu vou aqui compartilhar. Compartilhando o som junto. Vamos assistir agora. Acústica do lar, pude ouvir a sinfonia do amor. Família componha o céu do sorrir, sendo a luz desse mundo sem cor. Família, não adies mais teu compromisso, reacendendo a luz de tua missão aqui na terra. Família, liberta-te da angústia, do egoísmo, nasceu em ti a flor da redenção. Família, berço sagrado do espírito em evolução. Família lá, semente do amanhã. Pais e filhos se respeitam como irmãos. O perdão para eles é oração de quem vive em Cristo. Em família aprendemos a ser cristãos, definindo nossa própria condição de progresso no infinito. Na acústica do lar, na acústica do lar, eu quero progredir. Na acústica do lar, tento me encontrar, amando primeiro os que estão juntos de mim, honrando meu pai e minha mãe, pois o amanhã dos meus filhos também depende de mim. Família, liberta-te da angústia, do egoísmo, nasceu em ti a flor da redenção. Família, berço sagrado do espírito em evolução. Família lá, semente do amanhã. Família lá, semente do amanhã. Família lá, semente do amanhã. E assim, então, vamos agradecer a Deus, né, a Jesus, por estarmos aqui hoje, termos tido essa possibilidade, né, de reflexão.
Senhor Jesus, querido amigo, a gente agradece por essa noite de luz em nossas vidas, por essa reflexão da família, tão importante para as nossas vidas, para a renovação do amor, para a implantação do teu reino de Deus na terra. Te peço, Senhor, por todas as famílias que possam assistir esse vídeo, que todas possam receber a tua luz, se sentirem esperançosas, fortalecidas para a caminhada do dia a dia, que possam se sentir amparadas pelos seus mentores e amigos espirituais para superarem os seus desafios, as suas lutas internas, para que todos possam se sentir fortes, para ir mudando progressivamente a história de cada um. Que possamos encerrar, Senhor, hoje essa palestra, agradecendo pela vida, pela encarnação e pela família. Fique conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Boa noite a todos.